no programa anterior. Esta cidade é super conhecida por ser o berço de Portugal. Estivemos na cidade onde nasceu Portugal. Já sabe do que estamos a falar? Exatamente, a cidade de Guimarães. No programa de hoje, vamos continuar na cidade de Guimarães, conhecendo a gastronomia, história, cultura e tradições desta cidade incrível. Faça parte desta experiência única, onde cada visita é uma verdadeira viagem no tempo. Continue connosco. Guimarães, uma das mais importantes cidades históricas do país, pois foi aqui que nasceu Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e onde travou a Batalha de São Mamede. O Castelo de Guimarães é um verdadeiro ícone nacional. Em Guimarães, os monumentos e as suas ruas respiram história e encantam quem a visita. O seu centro histórico está classificado pela Unesco como Património Cultural da Humanidade. E é por isso que andamos por aqui. Entramos pelas ruas estreitas do centro histórico, onde também existem diversas praças e edifícios bem preservados que nos fazem sentir de volta à Idade Média, um ambiente bastante característico, como o Largo da Oliveira, onde decidimos fazer uma pausa para um almoço típico no restaurante Bucha. Estamos aqui no restaurante Bucha, num dos largos principais da cidade de Guimarães, que chama-se Nossa Senhora da Oliveira, e nós vamos comer um prato que vem aqui da região do Minho. Para quem não sabe, Guimarães pertence à região do Minho. Cristina, explique-nos então porque que este prato, neste caso o bacalhau com a broa, é aqui nesta região de Guimarães. Começamos ainda pelo facto de o porto principal desta costa norte de Portugal ser Viana do Castelo, e Viana do Castelo sempre esteve envolvida na pesca do bacalhau, em especial na Terra Nova, no Canadá. Portanto, o bacalhau, toda esta região do norte de Portugal, junto ao Atlântico Norte, na costa norte do Atlântico em Portugal, tem muitos pratos de bacalhau. Este prato com broa é muito icónico, broa de milho, porque sendo uma região com forte influência atlântica, chove muito, portanto é propícia à cultura do milho, e o milho também é o ingrediente principal para a chamada broa de milho, que era o pão dos agricultores. Não havia trigo nesta zona, milho era o prato principal para os agricultores da região. O interesse é que a palavra para pão, nesta região, tem uma conotação germânica, não é? Normalmente a palavra para pão em português é de origem latina, como em italiano, em francês, pão. Broa tem uma origem germânica, como em inglês bread, brot, não é? Portanto, tem essas influências ainda da altura dos visigodos, quando eles aqui habitavam, e dos suevos, que trouxeram outras línguas para esta zona de Portugal. Portanto, para bacalhau com broa, de facto, um prato icónico da região do Minho. É comida, na verdade é comida em todo o Portugal, mas veio aqui desta zona do norte e a gente escolheu, até o cameraman escolheu o mesmo prato que nós, como é costume, é porque é mesmo muito bom. Excelente.
Porquê que esta praça chama-se Nossa Senhora da Oliveira? Tem alguma coisa a ver com a tal oliveira? Teve aqui alguma oliveira? Sim, uma oliveira bastante importante. A oliveira foi trazida de Jerusalém para proteção da população que residia neste local. Foi antes, de facto, da fundação, até segundo a lenda consta, da fundação de Guimarães, mas era uma oliveira que as pessoas veneravam e que lhes dava sorte. Depois há uma outra história que diz que em 1340, quando Dom Afonso IV ajudou o genro, o rei de Espanha, Afonso X, a rechaçar a investida muçulmana em Espanha, no sul de Espanha, chamada Batalha do Salado, um senhor vimaranense resolveu oferecer um monumento à cidade para comemorar a vitória dos cristãos contra os muçulmanos nesta dita Batalha do Salado. O monumento ainda existe, está aqui no meio da praça. Ora, o que acontecia é que aquela antiga oliveira que existia aqui estava seca. Mas quando lhe puseram esta cruz ao lado, o que é que aconteceu à oliveira? Renovou-se. Começou outra vez a dar frutos, começou outra vez a dar flores e folhas. E os soldados, quando partiam para a guerra, costumavam levar uma folha desta oliveira ou uma azeitona para oferecer proteção. E foi a partir desse momento que a colegiada de Nossa Senhora, aqui no centro de Guimarães, cuja igreja ainda vemos, que é gótica, mudou de nome para a colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. A oliveira, entretanto, por motivos vários, em 1870, aquela oliveira do princípio da história foi retirada. A população ficou muito zangada, mas fizeram um arranjo urbanístico que não conseguiam passar por aqui com os cavalos e as carroças, tiveram de tirar a oliveira. E o que vemos agora aqui é uma oliveira nova na realidade. Mas estou a ver aqui uma oliveira e lhe perguntar se é a mesma da história. Não, esta já é outra. Esta, de facto, já será a quarta, terceira ou quarta oliveira que aqui foi plantada, mas ainda se continua a venerar na igreja o culto à Nossa Senhora da Oliveira. E, segundo o que parece, a lenda conta que Dom João I, o nosso rei Dom João I, portanto o pai do Afonso, que foi o primeiro duque de Bragança, veio rezar junto a esta estátua da Nossa Senhora da Oliveira antes da Batalha de Aljubarrota. Portanto, era um orago muito importante ainda nos finais do século XIV, não é? Quando foi a Batalha de Aljubarrota. Para além de toda a história, a tradição artesanal também está presente nesta cidade. A loja Bordado de Guimarães é um exemplo desta rica tradição. Pois é, estamos aqui a entrar numa loja porque eu perguntei à Cristina quais são as recordações ideais da cidade de Guimarães. Os bordados de Guimarães, que são certificados, existem 8 artesãs certificadas para poder fazer este trabalho, que têm um conjunto de pontos que são certificados, que podem ser usados para este tipo de trabalho. São 21 pontos que podem ser utilizados. E o que difere de outro tipo de bordados aqui no norte de Portugal é o conjunto de cores monocromáticas, que são 6, que se podem utilizar ou azul e branco, ou vermelho e branco, ou preto e branco, ou branco sobre branco, ou beijo sobre branco, ou cinza, mas não mais do que isso. E como vemos aqui, não é? Exatamente, sempre com o fundo branco, e depois sobre esse fundo branco vai-se trabalhar os vários pontos, num destes tons que eu acabei de mencionar. O que é muito diferente de Viana do Castelo, o fundo pode ser outras cores, pode ser azul, pode ser vermelho, e também muito diferente de Vila Flor, em que as cores que são muito garridas. Portanto, existem diferenças substanciais entre este bordado de Guimarães e outros bordados semelhantes no norte de Portugal. Você que só chegou agora, estamos na cidade de Guimarães, a conhecer o seu centro histórico, onde iniciámos pelo Largo da Oliveira, uma das mais conhecidas praças da cidade. A habilidade artística também faz parte desta cidade.
Na loja Bordado de Guimarães, tivemos a oportunidade de conhecer esta tradição artesanal. Continue connosco. Nas ruas de Guimarães encontramos coisas incríveis. Até mesmo a planta de uma igreja antiga a meio da Praça de Santiago. Estamos em mais uma das praças principais da cidade de Guimarães e, como todas as praças têm um nome e uma história, esta praça chama-se a Praça de Santiago. Mas a história qual é, Cristina, desta praça? Praça de Santiago, Ina, porque existia exatamente no sítio onde estamos uma pequena igreja românica dedicada a Santiago, que foi demolida para se construir esta praça, a praça que agora vemos. Seria uma igreja muito simples, estamos a falar do românico, portanto é uma igreja depurada com certeza, mas com policromia, com os capiteis decorados à maneira românica, do bestiário medieval. Portanto, seria uma igreja, hoje em dia eu diria, bastante interessante visitar se ela ainda existisse. Mas que era um ponto muito importante da rota interior que iria até Santiago de Compostela, na Galiza. Portanto, era aqui que os peregrinos vinham rezar quando faziam a sua peregrinação de Igreja de Santiago para a Igreja de Santiago, até chegarem à igreja principal, aquela onde está tumulado, enterrado o apóstolo Iago. Já pensou em tirar um dia para se perder pelas ruas históricas desta cidade? É o mapa do centro histórico, aquele que foi elevado a património mundial pela Unesco, não é? E de facto engloba o castelo por onde andamos, a igreja de São Miguel, o Paço dos Duques de Guimarães, isto é a estátua de Dom Afonso Henriques, depois descemos, não é? Esta é aquela rua principal, que vem ter então ao Largo de Santiago, onde havia a igreja de São Tiago, de onde partiam os peregrinos para Compostela, não é? A rota é esta, e depois o Largo da Nossa Senhora da Oliveira, onde almoçamos. Com a Oliveira e com o Sim, com a Oliveira e com o monumento da Batalha do Salado. Depois existem mais alguns largos, mas de facto é pequenino, dá para visitar a pé, tem o património muito bem mantido, com casas solarengas, século XVII, século XVIII, as casas muito bem restauradas. Vemos aqui onde estamos e agora vamos talvez só mostrar a perspectiva destes jardins muito bonitos, porque Guimarães também é muito conhecida pelos seus jardins. A cidade possui diversos jardins encantadores, oferecendo espaços tranquilos para os moradores e visitantes desfrutarem. Mas hoje não vamos ter tempo para isso. Vamos continuar a nossa rota pela cidade e vamos até à Câmara Municipal. E agora estamos em frente à Câmara Municipal de Guimarães, que está num edifício magnífico e que antigamente não era a Câmara Municipal, mas sim um convento. Qual era esse convento, Cristina? Convento das Clarissas, que era uma ordem muito importante, que se instalou em Portugal já na época medieval, mas que teve um grande incremento de facto a partir do século XVI. E era aqui dentro destes conventos que habitavam as grandes senhoras da aristocracia, aquelas que não podiam casar, não é? Porque não tinham aquilo que se chama um dote. E como não tinham um dote, não tinham dinheiro, era muito difícil casar estas meninas. Então, normalmente, elas recolhiam-se a estes conventos. E é dentro destes conventos que se vai fazer aquela doçaria magnífica que temos vindo a falar, com muitas gemas de ovo, muito açúcar, que depois derivou em vários doces tradicionais da nossa muito justa e afamada doçaria portuguesa, sendo que Guimarães não é uma exceção. Guimarães também tem esses doces, doce de ovo, não é? Exatamente. Com as hóstias. Exatamente. Só que são um bocado diferentes. Sim, temos o tocinho do céu, que é magnífico, as trouxas de Guimarães, existem outros dos quais são receitas ainda que ficaram dentro de famílias, porque estes conventos foram extintos em 1834, na secularização da sociedade portuguesa, sendo que as senhoras que habitavam estes conventos e as monjas não saíram logo, foram ficando até a última a morrer, ao contrário dos conventos masculinos e dos mosteiros masculinos, mas eventualmente tiveram que sair. Mas levaram com elas as receitas destas magníficas destes magníficos doces e
alguns deles ainda estão na família, são segredos das famílias. E também há alguns aqui em Guimarães que são segredos das famílias de Guimarães. E assim descobrimos a pastelaria Divina Gula, pois ficámos mesmo com vontade de provar este segredo tão bem guardado. Cá estão os doces regionais de Guimarães e este bolo chama-se Torta de Guimarães, é assim? Tortas de Guimarães. Mas é uma receita que ainda está no segredo dos deuses. Não se pode dizer. Não, a sério, é uma receita que está familiar e que só as senhoras que fazem isto dentro daquela família que sabem a receita destas tortas. Será sempre à base de gila, de doce de ovos, de açúcar, mas é uma receita que não sabemos o que é que lá está dentro. A sério, não estou a brincar, é verdade. É um receituário que é um segredo. Os outros não, Tocinho do Céu, até pode ir à net e ver. Se for pesquisar a receita das tortas de Guimarães, não vai encontrar. Tocinho do Céu. Este é o Tocinho do Céu. Tocinho do Céu e as douradinhas. E as douradinhas. Também doces conventuais atribuíveis ao Convento de Santa Clara. Muitas vezes estas pequenos segredos que existiam era a utilização de banha, ali nas tortas de Guimarães, o pingo dos rojões, que também é um elemento com muita gordura, mas que dava um toque, um sabor diferente, que não era aquele nem da gila, nem da amêndoa, e isso normalmente é que faz o segredo destes doces regionais. O Tocinho do Céu, hoje em dia está mais comercializado com outro feitio, parece um pudim. Na realidade, a receita original é assim, e tem amêndoa, tem chila, depois tem uma farinha, não é, envolvê-lo, e é uma iguaria fantástica. As douradinhas, enfim, também porque tem este aspecto dourado, porque ao ir ao forno, o açúcar carameliza e com o ovo vai-lhe dar este aspecto dourado. São variações sempre muito boas àquilo que são os elementos básicos da doçaria tradicional, Que é o doce de ovo. que é o doce de ovo. E já saímos da parte da cidade histórica de Guimarães, mas mesmo aqui na entrada ou saída, depende do ponto de vista, tem a estátua de uma senhora, que com certeza foi alguém importante e que segura o castelo de Guimarães, que é a Condessa Momadona. E porquê que ela segura este castelo de Guimarães? A Condessa segura o castelo porque foi ela quem o mandou construir, não é? No século X, para defender a cidade dos ataques dos normandos, chamavam-os assim, mas eles eram de origem viking, que de facto, durante o século X, fizeram raids extensíssimos na costa de Portugal. E então, para poder prover a segurança da população, em especial do mosteiro, ela mandou construir o castelo, daí que ela está a segurar o castelo nesta estátua, que foi erigida em 1960, uma estátua recente, mas que mostra esta Condessa Momadona Dias, muito importante aqui para a história de Guimarães. E, como referiu muito bem, estamos na entrada e na saída. Tem ali umas muralhas. Exatamente, ali vemos a entrada, uma das 8 portas da antiga muralha, que foi construída no século XIII, e pode-se subir por trás daquelas estruturas que se chamam morelões. Ali por trás existe um chamado adarve, portanto consegue-se passar, subir, descer ao longo da muralha, que, enfim, circulava toda a cidade e desta forma também defendia a cidade. Portanto, havia duas estruturas defensivas. O castelo propriamente dito, que é do século X, e depois restaurado na altura do Dom Dinis, não é? No princípio do século XIV, existia uma outra muralha que circulava toda a cidade e do qual ainda vemos aqui uma pequena parte. Outro ponto de atração turística, a 5 km do centro, fica a área urbana mais elevada da cidade. Vamos até lá de teleférico. Uma viagem de quase 2 km em apenas 10 minutos. Chegamos ao topo do Monte da Penha, com os seus 617 metros de altitude.
que é que faz esse santuário ser tão visitado? Porque, de facto, a vista daqui é deslumbrante, mas porque é um sítio que tem a sua mística própria. Sabemos que, na altura, quando foi feitas as obras de terraplanagem para poder construir este terreiro à frente do santuário, foram descobertos artefactos arqueológicos que testemunham a presença de indivíduos nesta zona já na Idade do Bronze e na Idade do Ferro, o que quer dizer que provavelmente já seria cultuada aqui algum tipo de divindade, que era o mais comum naquela altura, por estarmos mais perto de Deus, ou mais perto do divino. Naquela altura não seria Deus, seria outras divindades. Portanto, sim, estes locais têm sempre uma mística própria, não é? De estarmos mais perto da entidade superior, nos eleva ao céu. Portanto, na altura, já no início do século XVIII, se instalou aqui um ermitão que veio de Roma e que trouxe uma imagem de Nossa Senhora e que a colocou entre duas pedras para aqui ser cultuada. Depois veio-se instalar aqui a Ordem do Carmo. Foi instituída no Monte Carmelo, na Palestina. Também é um monte como este, e os carmelitas gostavam de se fazer rodear pela natureza, como se fosse o Éden, como se fosse o paraíso, onde se pudessem ver a presença de Deus. E então, primeiro, antes de chamar a Igreja de Nossa Senhora da Penha, chamava-se a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e o nome do santuário é mesmo Nossa Senhora do Carmo da Penha, apesar das pessoas, de facto... O nome oficial? O nome oficial, é. Depois o santuário que vemos foi construído nos anos 30, é uma igreja belíssima, apesar de pequena, foi planeada por um arquiteto muito famoso, Marcos da Silva, num estilo que não é muito pouco comum em Portugal, que se chama Art Déco. Aqui à volta do santuário também existe um parque gigante, com um parque com umas merendas, para onde as pessoas podem ir lá fazer um piquenique, não é? O parque, porque o Monte Carmelo, todos os carmelitas faziam plantar um parque à volta dos seus santuários. Portanto, isso é bastante comum em Portugal. O expoente máximo talvez seja o Bussaco, mas aqui também temos esse parque maravilhoso que vale a pena visitar. Aliás, venham com um piquenique para poderem andar pelo parque, desfrutar das vistas e também sentar à sombra destas árvores centenárias. Tem a opção de vir de teleférico, como nós, mas também tem a opção de vir de carro, ou mesmo a pé, para os mais aventureiros, porque o parque é muito grande e tem muito por onde visitar. Como é que você descrevia aqui a cidade de Guimarães em 3 palavras? 3 palavras, difícil. Mas vamos escolher então fundação, nobreza, charme. Uau, ok. Guimarães certamente foi uma cidade que a gente adorou conhecer, é uma cidade que é o berço de Portugal. E assim nós vamos despedir de Guimarães por hoje e fico com esta vista incrível. No próximo programa Cidades de Portugal, vamos até à Madeira, até ao Jardim Tropical Monte Palace, onde vamos conhecer os segredos tão bem guardados da natureza e também da história desta ilha incrível. E ainda vamos até ao ponto mais alto de todo o arquipélago. Mas ainda assim, não ficamos só por aí. Não perca!